Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. Eu sou o Luciano La Roça, da Escola Freelancer. E hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro com programas de afiliados. Os programas de afiliados são uma das coisas que nós temos vindo a falar desde há alguns anos para cá na Escola Dinheiro. Infelizmente é uma área de negócio ainda pouco explorada no Brasil. Ainda existe muita reticência relativamente à utilização de programas de afiliados. Por norma, os blogueiros do Brasil têm muita tendência para trabalhar com o Google AdSense, porque é uma forma mais rápida de fazer dinheiro, o utilizador chega, clica, gera dinheiro. Existe muito aquele sonho de ganhar dinheiro rápido, fácil, e os programas de afiliados envolvem estratégias um pouco mais profundas, um pouco mais complexas. E nós vamos abordar algumas dessas questões aqui no nosso vídeo. Luciano, tu também já tens alguma experiência com programas de afiliados. A Escola Freelancer também trabalha com programas de afiliados. Tu também trabalhas dentro da tua área, segmentando logicamente pelo teu nicho de mercado com programas de afiliados. Vamos começar então pelo primeiro tópico que nós temos aqui, que são como é que funcionam os programas de afiliados e o que é que são, que é um aspecto que é básico, é introdutório. Parece básico, não é? Mas eu também comecei com isto há pouco tempo e também tinha muitas dúvidas ao início, porque trabalhar com programas de afiliados não é algo assim fácil. Existem se calhar algumas técnicas e algumas formas diferentes de explorar o mercado. Eu lembro-me que comecei a mexer com programas de afiliados há cerca de um ano e meio. E no início tive algumas dúvidas como é que funcionava, como é que eles pagavam, em quanto tempo é que pagavam, quer dizer, surgiu um monte de dúvidas. Paulo, explica-nos um bocadinho como é que funcionam os programas de afiliados, um pequeno resumo. Os programas de afiliados funcionam por norma como um comissionamento por uma qualquer ação. Existem vários tipos de programas de afiliados, o CPA, CPC, CPM, CPV, CPL, etc. Cada um deles tem uma nomenclatura especial relacionada com a ação que o usuário tem que fazer para gerar a comissão. Por exemplo, um CPA é o custo por ação, em que o utilizador tem que cumprir uma ação, a ação essa que é definida pela empresa que lança o programa de afiliados para o mercado e que pode ser desde um preenchimento de um formulário, um registro num site. A ação é variável. Por exemplo, o CPC é um esquema que toda a gente conhece por causa do AdSense, que é o custo por clique. O usuário clica e nós recebemos uma fatia do valor por clique. Paulo, mas este tipo de programa é mais raro, não é? Por clique não se encontra tanto. Nos programas de afiliados é mais raro. De vez em quando surgem campanhas que pagam 10 centavos, 15 centavos por clique, mas é raro e normalmente são em nichos de mercado muito específicos. Não há muito tempo vi, por exemplo, uma campanha nessa área, mas era relacionada com automóveis, por exemplo, que não é uma área tão fácil de converter como, por exemplo, um anúncio contextualizado, o AdSense, etc. Depois existe o CPV, que é o custo por venda, em que o usuário tem que comprar alguma coisa, numa loja de e-commerce, por exemplo, numa FNAC ou seja o que for. Basicamente o que nós temos que fazer é direcionar o usuário para a loja, ele compra o produto e nós recebemos uma percentagem desse produto, da venda desse produto, sendo o afiliado. O CPM é um esquema que está a começar a cair em desuso tanto em programas de afiliados. O Facebook Ads também já retirou o CPM, que era o custo por 1000 impressões. Ou seja, nós mostrávamos o banner publicitário 1000 vezes, por cada 1000 impressões recebíamos um valor fixo, independentemente se clicavam, se não clicavam, se geravam vendas, se não gerava. Para alguns afiliados que têm muito tráfego e muitos page views, é logicamente um esquema interessante, mas do ponto de vista de quem anuncia e mesmo para alguns afiliados não é assim tão rentável, porque os valores associados por norma são baixos. O CPL é um custo por lead e normalmente a lead é muito parecida com uma ação, mas tem alguns requisitos próprios, como por exemplo, imaginemos a área dos casinos, por exemplo. Num programa de afiliados de casino, o CPL por norma é o registro do jogador mais o depósito inicial
que é definido pela própria empresa. E pronto, basicamente estes são os mais populares. O mais popular de todos é o CPA, que é logicamente o mais atrativo mesmo para blogueiros, para afiliados, para empresas, etc. Paulo, esta conversa até é bastante apropriada porque eu ontem à noite falava com um colega meu. Ele tem um blog, já anda perto das 2.000 visitas por dia. Ele perguntou-me agora como é que havia de rentabilizar o negócio dele e eu indiquei-lhe então programas de afiliados, porque ele está ligado à área do desporto, o blog dele. E ele disse, não quero e não sei o quê, porque não rende com comissões. Porquê que achas que é este entrave inicial? Isso tem muito a ver com as estratégias de utilização de programas de afiliados. Os programas de afiliados não trabalham como o AdSense, ou seja, não basta colocar lá os anúncios e ficar à espera que o usuário clique neles. E essa é a grande diferença pela qual os usuários, os blogueiros, webmasters, etc., não trabalham tanto com programas de afiliados. Há ainda também muitos blogueiros que têm a chamada preguiça, e reclamam sempre que não existem bons programas de afiliados no Brasil, que os que existem pagam mal, ou são fraudulentos, ou isto, ou aquilo. É preciso também ser um bocadinho proativo, não é? É necessário ser proativo e às vezes é necessário ouvir os outros. Nós, por exemplo, na Escola de Dinheiro, já falámos sobre vários programas de afiliados, inclusive programas de afiliados, empresas de afiliação, que estão na Europa, mas que trabalham para o Brasil, que têm escritórios no Brasil, e ainda existe alguma reticência dos afiliados do Brasil de trabalharem com essas empresas. Algumas delas têm inclusive a vantagem de pagarem em euros, que para quem está no Brasil é uma enorme vantagem, valoriza bastante, muito mais que o dólar. Mas também, como aprender a usar os programas de afiliados, é preciso escolher as casas certas para... É necessário escolher as casas certas. Nem todas as plataformas de afiliados são interessantes. Eu pessoalmente já trabalhei com praticamente todas, já testei praticamente todas, inclusive aquelas que estão no Brasil e que são só do Brasil. E neste momento o meu rótulo de recomendações restringe-se a muito poucas empresas, sendo que apenas uma delas é que está mesmo no Brasil, que é a CPA Brasil, da qual nós já falámos na Escola de Dinheiro várias vezes, que é uma empresa fundada no Brasil, que paga em dólares e que paga comissões muito acima da média para as campanhas que tem. Uma das grandes vantagens da CPA Brasil é não só as taxas de conversão, porque as páginas de aterragem dos produtos são boas, mas é principalmente o facto de pagarem de 15 em 15 dias certinho. O afiliado não precisa de ir à conta, pedir que lhe paguem, etc. Nada disso. 15 em 15 dias saem os pagamentos e tudo tranquilo. Depois da CPA Brasil, temos também a Public I10, que é uma empresa de origem francesa, mas que também trabalha para o mercado brasileiro, que tem algumas campanhas, não tem muitas, mas tem algumas, dependendo dos nichos de mercado, pode ser interessante para alguns afiliados. A mais popular de todas é a Net Affiliation, que é a número 1 na Europa e que tem em Portugal mais de 100 campanhas ativas. Já tem escritórios no Brasil, trabalham também com campanhas exclusivas para o Brasil, têm campanhas para tráfego brasileiro pagas em reais, em euros, etc. Que é uma empresa que nós também já temos vindo a promover ao longo dos últimos anos. E por fim temos a Price40, que é uma empresa relativamente nova, que trabalha também com tanto campanhas de Portugal como campanhas do Brasil. Existem por lá muitas campanhas já para o Brasil, que são pagas em reais, e basicamente restringimos as nossas opções a estas 4 empresas. CPA Brasil, Net Affiliation, Public I10 e a Price40. Não há desculpas, então há falta de opções para... Não, e a questão interessante é que todas estas 4 empresas juntas provavelmente têm mais de 200 campanhas diferentes, em áreas que vão desde os seguros aos automóveis, ao jogo, à saúde, à beleza, etc. Alguma opção há de existir. Mas além de termos várias opções, também é importante sabermos fazer com que o nosso leitor faça a ação que eles pretendem, ou clique naquele banner que nós pretendemos. As estratégias de promoção penso que é o aspecto onde a grande maioria dos blogueiros falha. Porque lá está, conforme eu referi anteriormente, os programas de afiliados não se trabalham da mesma forma que o AdSense. Não é óbvio que
que para converter um bom programa de afiliados tem que se posicionar o banner num hotspot, num bom local, num local privilegiado. No entanto, não basta colocar lá o banner e ficar à espera que aquilo gere dinheiro, porque os programas de afiliados trabalham basicamente como um funil. Ou seja, o usuário clica, depois de clicar vai para a página de aterragem, depois de sair da página de aterragem vai preencher um formulário, depois de preencher um formulário mais qualquer coisa. Existem alguns programas de afiliados que têm um funil mais alargado, dependendo de programa para programa, e isso é que torna os programas de afiliados um pouco mais difíceis de converter. No entanto, existem várias estratégias. A primeira que nós recomendamos, além do vulgar display, apresentar banners publicitários, que é o mais básico dos básicos, é basicamente a promoção de programas de afiliados do século passado, porque já se utiliza há muito tempo, e hoje em dia não tem os mesmos resultados que tinha há alguns anos, porque as pessoas já estão mais familiarizadas com o conceito da publicidade, conseguem distinguir o que é do que é que não é, e é de longe a que converte menos. Uma das que funciona muito bem são as resenhas de produtos. Resenhas de produtos é basicamente escrever um artigo sobre aquele produto em concreto, imaginando, por exemplo, um blog na área da saúde, por exemplo, ou da beleza. Existe um programa de afiliados de uma empresa que tem secadores de cabelo. E nós vamos escrever um artigo sobre aquele secador de cabelo, porque ele é realmente muito bom, explicamos as vantagens, etc. Se necessário, mandamos inclusive a vir um dos secadores, compramos um dos secadores do nosso bolso, testamos e fazemos uma análise mais profunda para o usuário entender, ok, ele testou realmente isto e sabe o que é que está a fazer, sabe o que é que está a dizer, ele tem e mostra, podes fazer um vídeo, escrever um artigo, existem múltiplas formas depois de brincar com o conteúdo de forma a torná-lo credível. As resenhas de produtos normalmente devem ser sempre sinceras, transparentes, apresentar não só os pontos fortes do produto, como também os pontos menos bons, não diria fracos, mas menos bons. Por exemplo, olha, não gostei muito deste pormenor, acho que poderia ter sido de outra forma. No entanto, o produto faz isto, isto e isto, é uma mais-valia pelo preço e faz-se o pitch, a venda, para o usuário que vai consumir o artigo. Logicamente, o artigo tem que ter links de afiliado. Claro. Os links de afiliado têm que ser bem trabalhados também. Por exemplo, colocar um artigo onde se repete, imagina, por exemplo, que o secador chama-se secador 3000. Não há interesse em ter a palavra secador 3000 repetida pelo texto todo dezenas e dezenas de vezes. E dessas dezenas e dezenas de vezes ter 3/4 dessas palavras com links de afiliado. O Google não gosta disso e hoje em dia com os updates do Panda, Pinguim, etc., está mais complicado de trabalhar dessa forma. É necessário haver alguma ponderação, colocar, por exemplo, 2 ou 3 quebras, se for um texto relativamente grande, colocar uma quebra, clica aqui para acessar a página do produto, por exemplo. Depois, ao longo do resto do texto, fazer mais uma quebra e no final fazer a quebra final e o pitch para o usuário tomar a ação de visitar a página. No fundo é tentar levar aquilo à ação, não é? Exatamente. Que ele faça Exatamente. Até porque existe aqui um aspecto que por vezes alguns afiliados interpretam de forma errada, que é se eu vou linkar a palavra-chave secador 3000, aquilo para o usuário que não entende, ou o usuário comum, não é nada. Exato. Ou seja, aquilo não o chama para a ação. Ele não vai sentir aquilo como eu tenho que clicar aqui para não sei o quê. Não, é necessário dizer ao usuário, clica aqui para testar o produto, ou clica aqui e testa o produto durante 30 dias, ou qualquer coisa que leve o usuário a tomar uma ação. E isso é o mais importante. Depois, outro dos aspectos importantes é o display, mas o display também tem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Por exemplo, por norma, uma campanha de afiliados para um determinado produto, imaginamos, por exemplo, o nosso secador 3000. Vamos continuar o nosso secador. Imaginando a campanha para o secador. Quando a empresa de afiliados lança a campanha,
ela lança múltiplos banners Sim. em várias dimensões e muitas vezes o que acontece é a mesma empresa lança vários banners diferentes com as mesmas dimensões. Ou seja, eu quero um banner de 300 por 250 e ela dá-me 5 banners diferentes para não estar sempre a colocar o mesmo banner. O que é que acontece? Algumas empresas de afiliados, como por exemplo a Priceforte e outras, permitem criar uma rotação de banners. Se elas não permitirem, isso dá para fazer num blog WordPress, com um código PHP, uma coisa muito simples, para rotacionar os banners sempre no mesmo local. Ou seja, sempre que o usuário visitar a página, ele não vai estar sempre a ver o mesmo anúncio. Ele vai estar a ver o mesmo produto, mas com anúncios diferentes que vão chamar a atenção porque ele não vai conseguir reconhecê-los a todos. Isso é uma estratégia válida para quem faz display. Depois temos o link building. Aqui nas questões do link building e do SEO, do tráfego orgânico para geração de leads, eu vou dar algumas recomendações que eu acho que são muito importantes e que a grande maioria não pensa. A grande maioria dos blogueiros não pensa sequer neste assunto, e ele é importante. Vamos voltar outra vez ao nosso secador 3000. Se eu quero gerar conversões para aquele produto, é lógico que se o produto é popular, as pessoas vão pesquisar por ele no Google também. Exato. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma resenha do produto, vou especificar tudo e eu vou trabalhar o link building desse artigo para conseguir estar na primeira página do Google ou no top 5 de resultados para a pesquisa secador 3000. Ou análise do secador 3000, ou review do secador 3000, whatever. A questão é, trabalhar esta questão orgânica também é importante. Porque quando o usuário vai ao Google, ele vai ao Google não só para procurar a página da empresa que vende o produto, mas para procurar alguns dos resultados que vêm abaixo, que são análises, são críticas, para saber se o produto é realmente bom ou não é bom, se vale a pena comprar ou não. E estando bem posicionado, é uma forma de estar a gerar leads em modo passivo, porque o artigo está lá e ele está a gerar conversões por tempo indeterminado, contínuas. E este aspecto da otimização dos artigos é muito importante e a grande maioria dos blogueiros falha neste aspecto. E depois aplica-se novamente aquela questão que eu falava contigo, que é o não encher o artigo de links de afiliado. E depois não é só isso. A grande maioria dos usuários faz links de afiliado follow. Usem nofollow nos links de afiliado. Sempre. Nofollow em todos os links de afiliado. E não linkem, logicamente, a palavra-chave. Porque mesmo que seja nofollow, o Google vai ler o texto âncora. Ou seja, nós estamos a ligar para uma página, para uma outra página qualquer, sempre com o nosso texto âncora, repetidamente. Ou seja, nós estamos a perder força para a nossa palavra-chave secador 3000. Não é isso que deve acontecer. O que deve acontecer é precisamente o oposto, que é as nossas palavras-chave secador 3000 ficam intactas e nós vamos trabalhar o SEO da página e vamos logicamente fazer um pitch para a venda com links do tipo clique aqui, ou clique aqui para acessar a página do produto, ou clique aqui para comprar e testar, etc. Blá, blá, blá. Mas não vamos usar a nossa palavra-chave que é o secador 3000, mesmo que seja nofollow, mesmo que o link seja nofollow, não vamos usar esse texto âncora. Porque o Google vai interpretar, o Google vai ler. O Google vai ler aquele texto âncora, vai ler o link, vai perceber que é um nofollow. No entanto, nós estamos a linkar para outra página com aquele texto âncora. Seja nofollow, seja follow, o Google interpreta. Ou seja, existe uma outra página, seja nofollow, seja follow, existe uma outra página que é a página que tem o produto. Ou seja, aquela página é melhor que a minha. Se eu quero concorrer nas pesquisas, nós estamos a dar o ouro ao bandido, basicamente. Que é, não vamos conseguir concorrer porque estamos sempre a linkar a mesma palavra-chave. Paulo, e tu tens muito tempo nisto. É possível, ou se é possível não, se consegue rapidamente ou algo que demora muito tempo, ficarmos lá em cima para determinadas palavras-chave? É preciso um trabalho constante, paciência? É preciso paciência. Dependendo das áreas, é preciso muita paciência. Há áreas que são mais complicadas, porque basicamente existem mais blogueiros e webmasters a trabalhar estas questões do SEO e da otimização, link building, etc. É lógico que existem afiliados e existem blogueiros que têm consciência disto e que criam os seus artigos, trabalham o link building, o SEO, para estarem sempre lá na frente. Vai haver nichos em que isso acontece. Mas há muitos outros nichos em que isso não acontece. Ou seja, estar lá na frente é basicamente estalar os dedos,
produzir um bom texto, com qualidade, que seja útil e, acima de tudo, que também tenha interação social, porque artigos sem interação social, hoje em dia, começam a perder algum peso, ou seja, tem que haver uma interação com o usuário, seja por comentários, seja por tweets, likes, etc. Tem que haver sempre uma interação social. E pronto, tem que se trabalhar o artigo, estar continuamente a trabalhar o artigo para conseguir manter um top spot e conseguir gerar conversões. O que, em algumas áreas, até pode não acontecer. Eu posso, por exemplo, ranquear em primeiro lugar para o secador e ser uma palavra-chave que nem tem assim tanto volume. Pode acontecer. A questão é, quando se trabalha com afiliados, não se trabalha com um, trabalham-se com vários produtos, várias coisas. Se aquele não rende, vai haver 3 ou 4 que rendem. Portanto, é uma questão de se trabalhar o SEO. Depois temos outra questão que é muitas vezes colocada de lado e que eu estou constantemente a batalhar, que é o email marketing. O email marketing é fundamental. O que eu acho engraçado houve-se muitos blogueiros e webmasters do Brasil que dizem que são pro-bloggers e que fazem isto e fazem aquilo e ganham muito dinheiro, mas não usam o email marketing. Não dá para ganhar muito dinheiro sem usar o email marketing. Não dá. Os top bloggers internacionais, todos eles usam email marketing. Seja para vender os produtos deles, seja para recomendar produtos de outros profissionais da área, seja para recomendar programas de afiliados. O email marketing converte muito mais que um banner, que uma resenha, que qualquer outra forma. O email marketing é importante. E é necessário consciencializar as pessoas para que todas estas estratégias são importantes para ganhar dinheiro com programas de afiliados. Isto não é o AdSense. Isto não é clicar num anúncio e ganhou-se 10 ou 15 centavos. O AdSense coloca-se os códigos e fica-se à espera realmente que aquilo aconteça. Os afiliados é preciso ser mais proativo. É preciso, e existe um conjunto de estratégias que são necessárias ter em consideração. Sempre. Sempre. Sem usar todas estas estratégias em simultâneo, é impossível ganhar 3, 4, 5, 10 mil reais por mês com programas de afiliados. É impossível. A questão é, enquanto eu coloco lá o banner do AdSense e aquilo me rende 10 ou 15 centavos por dia, eu se estiver a trabalhar com programas de afiliados faço 20, 30, 40, 50 reais por conversão. A diferença é esta. O email marketing converte muito acima da média de qualquer outro método existente, principalmente quando estamos a falar de e-mails pessoais. Ou seja, eu redijo um e-mail pessoal e digo: olá, eu sou o Paulo Faustino, estou aqui para lhe dar a conhecer um determinado produto, assim, assado, etc. E quando existe esta mensagem mais pessoal, o usuário fica mais ligado no produto. E existe uma conversão acima da média. Do que nós colocarmos lá um fecheiro HTML que mostra uma newsletter cheia de imagens, etc., que o usuário não conhece lado nenhum e as taxas de conversão ficam abaixo da média. Ou seja, quando há uma recomendação pessoal, e-mails de texto, não estou a falar de newsletters HTML nem nada disso, sim. Estou a falar de e-mails de texto, a conversão por norma é acima da média, quando se está a falar de e-mails mais pessoais. Depois, as questões do e-mail marketing tem que se trabalhar a lista, tem que se fazer captura de endereços de e-mail, tem que se trabalhar a lista, dar ao usuário alguma coisa em troca da subscrição e não só, que é, a partir do momento em que ele subscreve, dar-lhe conteúdo também. Ou seja, não vou só... Tu não vais subscrever a minha newsletter e depois eu estou-te a bombardear só com publicidade. Sim. Eu tenho que te dar algumas borlas também. Tenho que te dar algum conteúdo que te faça manter ali satisfeito por teres subscrito a newsletter. Pronto, isto é um processo que envolve trabalho. Envolve muito trabalho. Dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro. Mas dá trabalho. Dá trabalho como qualquer outra coisa. O AdSense não dá trabalho e por isso é que a grande maioria das pessoas gosta dele. Otimiza-se os anúncios, otimiza-se os posicionamentos, otimiza-se as cores e pouco mais. O AdSense não dá para fugir muito dali. E por fim, temos as vendas indiretas. A rentabilização de programas de afiliados de forma indireta. Por exemplo, eu escrevi um artigo na Escola de Dinheiro, não há muito tempo, que era como ganhar dinheiro com e-books gratuitos. Sim. Ou seja, eu escrevi o meu e-book gratuito, o Desconhecida para o Blogger, e dentro dos conteúdos que estão dentro do e-book existem alguns links e recomendações de programas de afiliados. Para um e-book que tem 23 mil downloads, a taxa de probabilidade de conversão num programa de afiliados é grande. Ou seja, é uma forma indireta de gerar vendas para programas de afiliados. Não é preciso tráfego,
não é preciso escrever conteúdo, não é preciso colocar banners, não é preciso nada. Basta simplesmente criar um produto de qualidade, oferecer esse produto e depois esperar pelos resultados. Que é uma das formas indiretas de gerar conversões pelos programas de afiliados. E eu tenho isso bem esquematizado no artigo para quem quiser ler. E pronto, resumindo, o top de estratégias passa por aqui. É verdade que dá muito mais trabalho do que colocar blogs de AdSense, gerar tráfego para o blog e ficar à espera dos resultados. A questão é, no AdSense, tu não precisas de muito tráfego para conseguir alguns cliques. Aliás, desculpa, ao contrário, tu no AdSense, para ganhares muito dinheiro, tens de ter muito tráfego. Não há hipótese. Ninguém ganha 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 reais sem ter muito tráfego com o AdSense. Isso não existe. Nos programas de afiliados, as coisas já são de outra forma. Ou seja, eu não preciso de muito tráfego para gerar uma boa quantidade de conversões se estivermos a falar de tráfego orgânico. Ou seja, são os meus usuários que estão realmente interessados naquele produto que o vão comprar. E a taxa de conversão é muito maior e depois os programas de afiliados convertem por valores $25, $50, $100, $200, dependendo do nicho. E para chegarmos a esse valor no AdSense, às vezes é preciso... Não, e o AdSense precisa efetivamente de tráfego, e precisa de muito tráfego orgânico, que é o que converte melhor. Um usuário que já esteja ligado no blog, que seja recorrente visitar o blog, ele não vai clicar no AdSense. Ou seja, para nós termos cliques no AdSense, nós precisamos de tráfego orgânico. E usuários novos, que não conheçam. E principalmente usuários que não tenham sensibilidade para a publicidade. Que é algo, por exemplo, que não acontece na Escola de Dinheiro. Porque a Escola de Dinheiro tem maioritariamente blogueiros, webmasters, são pessoas da área que entendem o que é que são os anúncios e é lógico que os anúncios não convertem tão bem. Mas atenção, nós estamos a dizer com isto para não utilizar o AdSense. O AdSense deve ser um complemento. Não, os programas de afiliados e AdSense são compatíveis. Pode-se usar as duas coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu recomendo sempre e que digo constantemente aqui nas escolas de TV e nos vídeos da Escola de Dinheiro é: não coloque os ovos todos na mesma cesta. Exato. Ou seja, o objetivo é, se eu quero ter uma rentabilização grande, eu tenho que aumentar o meu espólio. Eu tenho que aumentar o meu espólio de opções. Eu não vou restringir a minha rentabilização ao AdSense. Eu posso usar programas de afiliados, eu posso usar a venda de publicidade, eu posso usar a venda de infoprodutos, eu posso usar uma série de coisas. E isso é um complemento. Ou seja, se eu um dia, porventura, cair nas pesquisas do Google por causa de um update do Panda ou do Pinguim, etc., os meus ganhos não caem a pique também. Porque eu não dependo só do AdSense. Eu não dependo só do tráfego orgânico. Eu tenho uma série de outras coisas que não dependem do tráfego orgânico. Como a venda de publicidade, programas de afiliados, e isso que pode-se construir com tráfego social, com tráfego recorrente, com uma série de outras estratégias. Portanto, é necessário sempre ter isso em consideração. Paulo, principalmente para mim, e acredito também que seja para o Leitores, uma verdadeira aula de afiliados. É uma área que tenho muito a aprender ainda e que com certeza enriqueceu muito quem nos assistiu. Pronto, já sabem, escolher o site certo, aliás, para escolher os vossos programas de afiliados, depois serem bastante proativos então no que estão a fazer. Prometo ser um bocadinho também mais ativo nessa parte. Espero que você também o faça. Paulo, algumas dicas finais? Não, basicamente tem a ver com várias questões que eu já falei, o deixar a preguiça de lado, o procrastinar, o adiar, etc. E pôr as coisas a andar, experimentar, testar. Ok, o AdSense dá-lhe uma boa grana, ótimo. Mas você pode usar programas de afiliados ao mesmo tempo. Você não precisa tirar o bloco do AdSense do sítio onde ele está. Você pode colocar um banner de afiliado, pode escrever uma reserva de produto, pode fazer 30.001 coisas, conforme nós fomos falando ao longo deste episódio. Portanto, é uma questão mesmo de praticar e pôr as coisas a andar, testar e medir os resultados. E deixar um pouco de lado essa coisa de que os programas de afiliados no Brasil são assim, são assado e não sei o quê. Existem muitos outros que não são, portanto, é necessário experimentar. Não podemos só guiar pelos maus exemplos, não é? É necessário experimentar. Luciano. Nada a acrescentar, Paulo. Muito obrigado pela aula de afiliados. Termina aqui então o nosso 11º episódio da primeira temporada das Escolas de TV.
Não se esqueça de subscrever o nosso canal de vídeos no YouTube em youtube.com/escolastv e já agora estamos também presentes nas redes sociais. Se quiser pode seguir o nosso perfil no Twitter, em twitter.com/escolasplus e também a nossa comunidade de utilizadores no Facebook, em facebook.com/escolasplus. E não se esqueça, para a semana temos um novo episódio, contamos consigo. Até lá! Até lá!